barulho do cadeado novo batendo no portão de ferro foi mais alto do que eu esperava. A chave que eu usava há quase 20 anos não passava nem da metade do miolo. Eu forcei um pouco, achei que estava enroscando, mas não, a fechadura era outra. Olhei pelo vão das grades e vi 3 sacos pretos de lixo encostados na parede, bem do lado do vaso de planta que eu mesmo tinha comprado no mês passado. Dava para ver a manda de uma camisa de flanela minha saindo por um rasgo no plástico. Não tinha vizinho na rua, mas a cortina da casa da frente deu uma mexida. Eu sabia que estavam olhando. Eu fiquei ali parado na calçada por uns segundos, sentindo o sangue gelar, mas não perdi a cabeça. Não gritei o nome dela, não esmurrei o portão. Eu não ia dar o show que ela armou o palco para assistir. Eu simplesmente abaixei, peguei os sacos pesados, joguei na caçamba da caminhonete e entrei no carro. Estava dirigindo agora há pouco, lembrando de como as coisas chegaram nesse ponto absurdo. Meu nome é Ricardo, tenho 46 anos, moro em Curitiba, e se você também já sentiu o peso de trabalhar a vida inteira para ser tratado como um estorvo dentro da própria casa, comenta aqui embaixo de qual cidade você está assistindo esse vídeo. E se essa história fizer algum sentido para você, deixa uma curtida. Isso ajuda muito a levar o vídeo para mais pessoas. Eu e a Fabiana estávamos casados há 18 anos. No começo, a gente não tinha nada. Aluguel atrasado, carro velho que fervia na subida. Mas eu sempre fui de ir para cima, nunca tive preguiça de trabalho. Sou representante comercial, ou pelo menos é o que a Fabiana sempre gostou de encher a boca para falar para as amigas dela. Com o tempo, a gente foi melhorando de vida. Compramos a nossa casa, um padrão muito bom, por sinal. Trocamos de carro, começamos a frequentar lugares melhores. Só que de uns 5 anos para cá, o viver bem dela virou uma obsessão que eu não conseguia mais acompanhar. O padrão dela foi subindo de um jeito assustador. As amigas do clube trocavam os móveis da sala. Ela queria trocar também. Alguém viajava para o exterior, ela começava a jogar indireta de que a gente não saía do lugar. O meu dinheiro entrava na nossa conta conjunta todo dia 15, sagrado, um valor alto. Mas antes do dia 25, já não tinha quase nada. O limite do cartão dela sempre batia no teto. Eu viajava muito a trabalho. Passava 15, às vezes 20 dias direto na estrada, indo de cidade em cidade. Chegava em casa moído, com as costas travadas, dor na lombar, o corpo pedindo só uma cama e silêncio. Mas quando eu abria a porta, a primeira coisa que ela perguntava não era como tinha sido a viagem, era se a comissão do mês ia cobrir a fatura do cartão, porque ela tinha feito uma pequena reforma no banheiro de hóspedes que nem visita recebia. Eu nunca fui um cara de ficar choramingando as dificuldades. Eu sou do tempo que o homem tem que bater no peito e resolver. Mas eu comecei a perceber que ela me olhava com um certo desprezo. Sabe aquele olhar de quem acha que você não faz mais que a sua obrigação? Aquele olhar de quem só enxerga você como um caixa eletrônico ambulante? Foi aí que as coisas começaram a ficar estranhas de verdade. Eu não sou frouxo e muito menos cego. Quando a atitude de alguém muda dentro de casa, a gente percebe no ar. Uns meses atrás, a Fabiana começou a fazer umas perguntas muito específicas que ela nunca tinha feito em 18 anos. Eu lembro de um domingo. Eu estava no sofá lendo umas coisas do trabalho e ela sentou do meu lado perguntando onde ficava guardada a escritura do terreno que a gente tinha comprado há muito tempo no interior. Disse que queria organizar umas pastas velhas. 2 dias depois, perguntou como funcionava o meu seguro de vida, se as apólices estavam atualizadas. Eu não lembro exatamente a desculpa que ela deu para essa pergunta, mas o tom de voz dela me acendeu um alerta vermelho. Eu comecei a prestar atenção nela. Ela não desgrudava mais do celular. Se eu entrava na cozinha de repente, ela bloqueava a tela e colocava o aparelho virado para baixo na mesa. Eu nunca fui de fuçar nas coisas dela, acho isso uma falta de respeito. Mas eu não precisava ver a tela para saber que tinha alguma coisa muito errada acontecendo. Ela também parou de reclamar das minhas viagens. Antes, ela resmungava, dizia que eu ficava muito tempo fora. De repente, a coisa virou. Ela começou a perguntar quando eu ia viajar de novo, com dias de antecedência.
Chegava a arrumar a minha mala, quase me empurrando para fora de casa. Eu dizia que ia passar 2 semanas fazendo rota no interior de São Paulo, e ela dava um sorriso de canto de boca, disfarçando. Eu fui juntando os pedaços. Eu sabia que ela estava planejando alguma coisa nas minhas costas. E eu sabia que envolvia dinheiro, porque um dia eu vi ela fuçando na minha pasta de trabalho antiga e olhando um extrato bancário de anos atrás. Era de uma transação enorme, que era da empresa que eu representava, não minha. Mas na cabeça dela, eu devia ser algum tipo de milionário escondendo o patrimônio da esposa. Eu decidi ficar quieto. Continuei pagando as contas, continuei fazendo as minhas viagens, só esperando para ver até onde ia a falsidade. Eu queria ver qual era o tamanho do buraco que ela estava cavando. E o bote dela veio na terça-feira passada. Eu tinha acabado de chegar de uma viagem de 12 dias. Eu estava num cansaço que não dá para explicar em palavras. Só queria um banho quente e apagar. Quando abri a porta de casa, a luz da sala estava acesa, mas a televisão estava desligada. A Fabiana estava sentada na mesa de jantar, postura reta, de braços cruzados, e tinha uma pasta parda na frente dela. Ela não falou oi, não perguntou se eu estava bem. Ela só bateu a mão em cima da pasta e falou com uma voz fria, parecia que estava lendo um texto decorado. Disse que o meu teatro tinha acabado. Eu coloquei a chave no balcão e perguntei do que ela estava falando. Ela abriu a pasta e jogou umas folhas impressas na mesa. Eram conversas de WhatsApp, várias páginas. Eu cheguei perto para olhar. O número ali não era o meu, mas a foto de perfil era uma foto minha cortada. As mensagens eram trocas de intimidades com uma mulher que eu nunca vi o nome na vida. Falavam sobre contas no exterior, sobre uma viagem para Paris que nós íamos fazer assim que eu me livrasse da minha esposa. Eu fiquei uns 2 minutos lendo aquilo em silêncio. A montagem era uma piada de mau gosto. Tinha erro de português no texto que eu nunca cometeria na vida. A pessoa que armou aquilo não sabia nem o jeito que eu escrevia. Olhei para a cara da Fabiana. Eu esperei ela rir e falar que era uma brincadeira ridícula. Mas não. Ela levantou da cadeira e começou a gritar. Falava alto, apontando o dedo para mim. Dizia que tinha contratado um investigador, que tinha as provas de que eu estava desviando o dinheiro do nosso casamento, o dinheiro dela, para sustentar uma amante, que eu era um canalha, que eu estava escondendo o patrimônio que a gente construiu para deixar ela na miséria. Eu conhecia a minha mulher. Quando a Fabiana ficava brava de verdade com alguma coisa, ela ficava vermelha, a respiração ficava curta, ela chorava de frustração. Mas ali, olhando bem para o rosto dela, o olho dela estava seco. Não tinha uma lágrima, não tinha dor. Tinha uma atuação muito mal feita. Ela estava forçando a voz para gritar o mais alto possível. Eu não levantei a voz. Eu joguei os papéis de volta na mesa e falei num tom bem calmo que ela estava louca. Falei que se ela queria separar, era só sentar igual 2 adultos e resolver, que não precisava inventar uma novela barata daquelas para tentar arrancar vantagem. Foi nesse momento que ela jogou a cartada final, a cartada que ela achou que ia me destruir. Ela diminuiu o tom de voz, chegou perto de mim e falou que o advogado dela já estava com aquelas provas originais. Disse que a casa também estava no nome dela e que, como ela era a vítima daquela traição toda, eu ia ter que sair de casa naquela mesma hora. Se eu não saísse, ela ia pegar o telefone, ligar para a polícia e dizer que eu estava ameaçando ela. Ia pedir uma medida protetiva e eu ia sair de lá dentro do camburão. Aí a ficha caiu. Eu entendi o plano inteiro. Ela queria que eu perdesse a cabeça. Ela armou aquele circo, imprimiu aquele lixo falso e começou a gritar justamente para eu gritar de volta. Ela provavelmente estava com o celular no bolso gravando o áudio. Ela queria que eu xingasse, que eu quebrasse alguma coisa, que eu fosse para cima dela. Se eu fizesse isso, a falsa traição nem importava mais. Eu virava o agressor, ela virava a vítima indefesa. Eu perdi o direito de pisar na minha própria casa e ela ficava com tudo, livre para tentar rastrear os milhões que ela achava que eu tinha escondido. Eu não ia dar esse gosto para ela.
Eu não ia passar pela humilhação de ter vizinho vendo viatura na minha porta. Eu olhei bem fundo no olho dela. Eu vi a arrogância brilhando lá dentro. Ela tinha certeza absoluta que tinha ganhado o jogo, que tinha me encurralado. Eu não disse mais nada. Virei as costas, fui para o quarto, peguei uma mala pequena que já estava meio pronta das viagens, joguei uns itens de higiene pessoal dentro e fechei o zíper. Quando eu passei pelo corredor voltando para a sala, ela estava lá parada, de braços cruzados, com um sorrisinho de vitória no rosto. Ela estava esperando eu implorar, esperando eu tentar me defender. Eu parei na porta da rua. Olhei para a casa que eu ajudei a levantar. Olhei para os móveis caros que ela comprou. Eu podia ter acabado com a alegria dela ali mesmo. Eu podia ter jogado a realidade na cara dela e visto o sorriso sumir na mesma hora. Mas eu decidi que o tombo dela ia ser maior se ela caísse sozinha. Eu só falei para ela: boa sorte com a sua nova vida. E saí. Passei a noite num hotel de beira de estrada. O quarto cheirava a cigarro velho, o carpete era manchado e a luz do banheiro ficava piscando. Qualquer homem na minha situação estaria com a cabeça fervendo, ligando para advogado de madrugada, desesperado com a chance de perder tudo para uma mentirosa. Mas eu deitei naquela cama dura, com o barulho dos caminhões passando na rodovia lá fora, e senti uma coisa que me assustou num primeiro momento. Eu senti um alívio enorme. Cheguei a rir sozinho, olhando para o teto rachado daquele quarto. Parecia que tinham tirado uma tonelada de cimento das minhas costas. A Fabiana achava que tinha dado o golpe do século. Ela tinha certeza que se livrou de mim e que ia continuar vivendo a vida de madame dela, torrando dinheiro, só que agora sozinha e bancada pela pensão ou pela divisão dos bens de um marido muito rico. O que ela não sabia, e o que eu nunca contei para ela por vergonha e para tentar manter o casamento de pé, era que aquela vida perfeita já não existia há muito tempo. Aquele dinheiro todo não vinha de onde ela pensava que vinha. E agora, com ela me expulsando de casa, o pouco que sustentava a mentira inteira dela ia desmoronar de um dia para o outro. Ela cortou a própria corda pelo pescoço. Eu dormi a noite inteira, a primeira noite bem dormida em anos. No dia seguinte, bem cedo, o meu celular começou a tocar em cima da mesinha. Era um número desconhecido de telefone fixo. Eu já imaginava quem era. Atendi a ligação, esperando ouvir a voz grossa de algum advogado arrogante me ameaçando com processo. Mas a voz do outro lado não era arrogante. O cara se apresentou como Dr. Marcos, o advogado da Fabiana, e o tom da voz dele era de pura confusão. Parecia que ele estava olhando para um papel e não estava entendendo nada do que estava lendo. A gente não conversou nem um minuto inteiro, mas logo depois de se apresentar, ele ficou em silêncio por uns segundos e me disse que a Fabiana estava sentada na frente dele, no escritório. E aí, com a voz meio vacilante, ele falou que precisava me fazer uma pergunta muito estranha. O Dr. Marcos, o advogado que ela contratou para acabar com a minha vida, ficou mudo do outro lado da linha por uns bons segundos. Sabe quando a pessoa está lendo um documento e parece que as letras não fazem nenhum sentido na cabeça dela? A respiração do cara estava pesada no telefone. Eu continuei sentado na cama daquele hotel de beira de estrada, olhando para o carpete manchado, esperando. Ele pigarreou antes de falar. O tom de arrogância que eu imaginava que ele teria não existia. A voz dele saiu até meio tremida. Ele me chamou de Sr. Ricardo e disse que estava com a papelada que a Fabiana tinha entregado para ele logo cedo. Falou que ela tinha pedido para dar entrada num bloqueio cautelar das contas da minha distribuidora de peças. Ela queria congelar os meus bens para garantir que eu não ia fugir com os supostos milhões que eu estava escondendo dela. Até aí, era o que eu já esperava da loucura dela. Mas então veio a pergunta do advogado. Ele disse que tinha puxado o meu CNPJ no sistema da Receita Federal para preparar a petição e me perguntou com uma confusão enorme na voz: Senhor Ricardo, o sistema está acusando que a sua empresa foi baixada por falência há mais de 2 anos
e eu estou olhando os extratos que a sua esposa me trouxe, os depósitos de R$ 15.000 que caem na sua conta conjunta todo dia 15. A origem deles não é de comissão de vendas. O pagador é um consórcio de pavimentação rodoviária e a rubrica está como diárias de operador de máquina pesada. O senhor pode me explicar o que está acontecendo? Aquele quarto de hotel ficou num silêncio absoluto. Eu só ouvia o barulho de um caminhão passando na rodovia lá fora. Eu fechei os olhos. Parecia que o peso de 2 anos inteiros de mentiras, de suor, de humilhação calada estava escorrendo pelo meu pescoço. Eu respirei fundo. Perguntei para o advogado se a Fabiana estava na sala com ele. Ele respondeu que sim, que o celular dele estava no viva voz em cima da mesa. Eu não lembro direito as palavras exatas que eu usei na hora, porque o coração estava batendo meio forte, mas eu falei mais ou menos assim. Doutor, a Fabiana acha que foi casada com um milionário. Ela acha que eu tenho conta no exterior, que eu ando de terno para lá e para cá fechando negócios milionários. Mas a verdade é que a minha distribuidora quebrou na crise faz 2 anos e meio. Eu perdi tudo. Fiquei devendo fornecedor, fiquei com o nome sujo. Eu fali, Dr. Marcos. Fali feio. Eu ouvi um barulho de cadeira arrastando do outro lado da linha. Provavelmente a Fabiana levantando. Mas eu não parei de falar. Eu precisava vomitar aquilo tudo de uma vez. Eu expliquei para ele que eu tentei contar para ela no começo. Eu juro que eu tentei. Teve uma noite, logo que os primeiros cheques voltaram sem fundo na empresa, que eu sentei na mesa da cozinha. Ela estava tomando uma taça de vinho daquelas garrafas caras que ela adorava comprar. Eu falei para ela que as coisas estavam difíceis, que a gente ia ter que cortar a TV a cabo, parar com o clube, segurar os gastos do cartão de crédito. Ela fez um escândalo que os vizinhos devem ter escutado. Jogou a taça na pia, estilhaçou tudo. Falou que não ia passar vergonha na frente das amigas dela, que ela tinha um padrão a zelar e que não tinha casado com um homem fracassado para ter que contar moedas no supermercado. Aquilo me quebrou por dentro. Todo homem que é provedor sabe a dor que é não conseguir manter o teto da própria casa. Eu fiquei com tanta vergonha, me senti tão menor que ela, que eu decidi que ia resolver o problema sozinho. Eu engoli a seco e criei uma farsa. Falei para o Dr. Marcos que um conhecido do meu irmão, que era engenheiro, me arrumou uma vaga numa obra de uma represa no interior do estado. Carga horária de 12, às vezes 14 horas por dia. As minhas viagens de negócios que a Fabiana reclamava, era eu dormindo num alojamento de lona e zinco, num beliche de ferro enferrujado, dividindo o banheiro com mais 10 peões de obra. O cheiro de suor daquele lugar não saía do meu nariz nunca. Eu, que sempre fui representante comercial, que sempre trabalhei limpo, passei a pilotar uma escavadeira debaixo de sol e chuva, comendo marmita fria no meio do barro. Tudo isso para tirar os 15.000 por mês, com horas extras absurdas, e mandar para a conta conjunta todo dia 15. Tudo isso para Dondoca não precisar cancelar a manicure no salão de luxo. Quando eu chegava de volta na cidade, eu parava num posto de combustível antes de ir para casa. Eu tomava banho de mangueira fria no vestiário dos caminhoneiros, esfregava a graxa da mão com escova de lavar roupa até a pele quase sangrar. Eu vestia uma calça social amassada, passava perfume e entrava em casa fingindo que estava cansado de reuniões. E ela nem olhava na minha cara, só perguntava se o dinheiro já estava na conta. O advogado do outro lado da linha não dava um pio. Dava para perceber que ele estava em choque. Ele, um cara estudado, acostumado a lidar com divórcio de gente rica, de repente percebeu que a cliente dele não era uma madame traída. Era uma mulher sustentada pelo sangue de um cara que estava se matando na lama. Aí eu ouvi a voz dela. A Fabiana começou a gritar no fundo da ligação. Dizia que era mentira, que eu era um manipulador, um doente, que eu estava inventando aquela história absurda para não dividir os bens com ela.
Ela gritava para o advogado não acreditar em mim, falando que as conversas de WhatsApp falsas que ela imprimiu eram a prova de que eu estava gastando a fortuna com outra. A cabeça da Fabiana simplesmente não conseguia processar a realidade. Ela não aceitava que a vida perfeita dela era uma mentira bancada por um tratorista. Ela acreditava tanto na própria fantasia que preferia achar que eu era um gênio do crime financeiro do que um peão endividado. Eu esperei ela parar de gritar para respirar e falei direto para o telefone, bem calmo. Doutor, avisa a sua cliente que não existe dinheiro escondido. O carro que ela anda está no meu nome, mas é alugado da locadora. E avisa também que, como ela decidiu armar aquele circo todo ontem, me expulsar de casa e pedir o divórcio, eu não tenho mais motivo para me arrebentar naquelas máquinas. Eu liguei para o encarregado da obra ontem à noite. Eu pedi demissão. O silêncio do Dr. Marcos foi pesado. A Fabiana, por um segundo, parou de gritar. Acho que a palavra demissão bateu na cabeça dela de um jeito diferente. Eu encerrei ali. Falei para o advogado que ele podia mandar os papéis do divórcio para o endereço do hotel. Agradeci a ligação e desliguei na cara deles. Joguei o celular em cima da cama e fiquei olhando para a tela preta dele. Sabe aquela sensação de quando você prende a respiração embaixo d'água por muito tempo e finalmente consegue colocar a cabeça para fora? Foi isso que eu senti. Eu estava livre. Aquele personagem do marido bem-sucedido que eu inventei tinha morrido ali. Eu estava no carro hoje de manhã pensando exatamente nisso. Em como a mentira é uma coisa que consome a gente de dentro para fora. Eu achei que estava protegendo a minha esposa, protegendo o meu casamento, mas eu só estava alimentando um monstro de ganância. Lá no quarto do hotel, eu não perdi tempo. Peguei o celular de novo e abri o aplicativo do meu banco. Eu fui direto na aba de cartões de crédito. A conta conjunta que recebia o dinheiro era uma coisa, mas os cartões de crédito principais da Fabiana, os 3 que ela usava para comprar roupa, pagar restaurante caro e salão, esses estavam atrelados ao meu CPF. Eram cartões adicionais da minha conta pessoal que eu ainda mantinha. Eu cliquei no primeiro cartão, aquele vermelhinho de limite alto. A tela perguntou o motivo do bloqueio. Eu marquei a opção perda ou roubo e apertei confirmar. Fui para o segundo cartão, confirmar bloqueio. O terceiro era o que ela usava no supermercado para comprar aquelas besteiras importadas que ninguém come, bloqueado também. Não deu uma hora. O meu telefone começou a vibrar em cima da mesa de cabeceira de um jeito descontrolado. Eram dezenas de mensagens chegando ao mesmo tempo. Eu não abri de primeira. Fui no banheiro, joguei uma água no rosto, escovei os dentes devagar. Eu queria deixar ela cozinhar no próprio veneno um pouquinho. Quando eu finalmente peguei o aparelho, tinha uns 10 áudios dela no WhatsApp. Eu sentei na beirada da cama e dei play no primeiro. O tom de voz dela não era de tristeza, era de pura fúria. Ela estava bufando no microfone. Dizia que tinha ido passar o cartão na loja de decoração para comprar umas almofadas novas. Olha só a cabeça da pessoa. O casamento acabando, o advogado ligando com bomba e ela indo comprar almofada. Ela falava que o cartão tinha dado não autorizado, que ela tentou passar o outro e deu a mesma coisa. A mulher do caixa ficou olhando para ela com cara de pena e ela fez o maior escândalo na loja achando que era problema da maquininha. No segundo áudio, ela já estava mais desesperada. Falou que ligou na central do banco e a atendente informou que os cartões adicionais tinham sido cancelados pelo titular. Ela me xingava de todos os nomes possíveis. Dizia que eu não tinha o direito de cortar o dinheiro dela, que eu ia pagar muito caro por aquela humilhação que ela passou na frente dos funcionários da loja. Eu não respondi. Apenas digitei uma frase curta. Pede para o seu investigador particular pagar a conta da loja. A resposta dela veio em caixa alta, cheia de erros de digitação. Ela não acreditava na história da falência. Ela estava convencida de que eu tinha molhado a mão do advogado dela para mentir sobre o meu trabalho e que o cancelamento dos cartões era só uma pirraça minha para esconder a suposta fortuna.
O último áudio que ela mandou me fez dar uma risada que ecoou naquele quartinho de hotel. Ela falava com uma voz de quem acha que está no controle do mundo. Ela disse: "Você acha que é esperto, né, Ricardo? Você cortou meus cartões? Pois fica sabendo que eu liguei agora para a corretora de imóveis, aquela que vendeu a casa da esquina. Ela está vindo aqui em casa agora mesmo avaliar a nossa casa. Metade desse imóvel é meu. Eu vou colocar essa casa à venda hoje. Vou pegar a minha parte em dinheiro vivo e vou te deixar sem teto para você aprender a não mexer comigo." Eu escutei aquilo umas 3 vezes. A Fabiana ia colocar a nossa casa à venda. A casa de alto padrão num dos melhores bairros daqui. Ela achava que era dona de um palácio que valia milhões. O que a corretora ia descobrir assim que puxasse a matrícula daquele imóvel no cartório e no sistema do banco era um detalhe que eu guardava dentro de uma pasta preta, no fundo da minha gaveta há meses. Um detalhe que eu nunca deixei a Fabiana chegar perto. Ela estava prestes a receber a visita da corretora, achando que ia sair de lá milionária. Mas o tombo que ela ia levar dentro daquela sala de jantar, sentada nos móveis caros dela, ia ser tão grande que eu quase senti pena. Quase. O telefone tocou de novo, umas 2 horas depois. Eu ainda estava sentado naquela cama dura do hotel de beira de estrada, olhando para o teto, tentando processar o peso que tinha saído das minhas costas. O número que apareceu piscando na tela não era o da Fabiana. Era um número conhecido, de uma imobiliária lá do nosso bairro. Eu sabia muito bem quem estava ligando. Dona Helena. Uma senhora que vendia e alugava casa para todo mundo na região há anos. Eu atendi. A respiração dela do outro lado da linha estava ofegante. Parecia que ela estava com medo de falar. Ela me chamou de seu Ricardo, com uma voz muito sem graça, e pediu desculpas por incomodar num momento daqueles. Disse que a Fabiana tinha ligado para ela desesperada, exigindo que ela fosse até a nossa casa imediatamente para assinar um contrato de exclusividade de venda. A Fabiana queria vender o imóvel a toque de caixa. Disse que ia pedir 2 milhões de reais e que queria resolver tudo rápido por causa do divórcio. Eu não falei nada, só deixei a Dona Helena continuar. Ela explicou que foi até lá, levou a papelada e sentou na nossa sala de jantar com a Fabiana. Mas, como corretora experiente, a primeira coisa que a Dona Helena fez, antes mesmo de sair do escritório, foi puxar a certidão de ônus atualizada do imóvel no sistema do cartório. Ela disse que estava com o papel na mão e que achava que tinha dado algum erro no sistema. "Seu Ricardo", a corretora falou, quase num sussurro para Fabiana não escutar lá na sala. "Eu estou olhando a matrícula aqui e a casa não está no nome do senhor, e nem da Fabiana. O sistema acusa que o imóvel é propriedade do banco, alienação fiduciária já consolidada. Eu tentei explicar isso para sua esposa, mas ela começou a gritar comigo, dizendo que eu sou incompetente e que a casa é dela." "O que está acontecendo?" Eu fechei os olhos. A imagem da nossa casa veio forte na minha cabeça. Aquela fachada bonita, o jardim bem cuidado, os móveis planejados que ela mandou fazer sob medida porque os antigos, de 3 anos atrás, já não serviam mais. Eu expliquei para Dona Helena, ali mesmo pelo telefone e com a maior calma do mundo, que não tinha erro nenhum no sistema do cartório. O único erro ali era da mulher que estava sentada na frente dela, achando que era dona de um império. Eu lembro como se fosse hoje. Sabe aquele momento em que a sua vida muda de rumo e você sente um frio na boca do estômago? Faz uns 2 anos e pouco. Quando a minha distribuidora de peças começou a afundar de verdade com a crise, eu fiquei em desespero absoluto. Eu tinha funcionário com família para sustentar, rescisão para pagar, fornecedor protestando título em cartório. O homem, quando vê o negócio dele quebrando e não tem de onde tirar o sustento, ele entra em parafuso. Você perde o sono, não consegue comer, não tem paz nem para tomar um banho. Eu bati na porta de 3 bancos tentando um empréstimo para salvar a empresa e não quebrar.
O gerente do meu banco, que me conhecia há anos, foi direto comigo. Falou que a única linha de crédito que liberava o capital que eu precisava era colocando o nosso imóvel como garantia. A nossa casa já estava quitada. Tinha sido o maior orgulho da minha vida pagar o último boleto daquele financiamento antigo. Mas eu não via outra saída. Eu precisava salvar o meu trabalho. Eu peguei a papelada grossa do banco e levei para casa. A Fabiana precisava assinar junto, porque a gente era casado. Eu cheguei nela na mesma noite, meio sem jeito, com um nó na garganta que quase não me deixava falar. Falei que precisava da assinatura dela num documento da empresa para liberar uma verba no banco. Eu juro que eu ia tentar explicar a gravidade da situação. Eu queria que a gente fosse um casal de verdade ali, mas ela não me deixou dar uma palavra a mais. Ela estava sentada na frente da penteadeira no quarto, passando um creme no rosto. Eu não lembro a marca do creme, uma coisa assim importada, mas lembro que o pote pequeno custava o preço da compra do mês do supermercado. Ela só olhou para o calhamaço de papel pelo reflexo do espelho, não leu uma linha sequer, não perguntou a taxa de juros, não quis saber o que era. Ela pegou a caneta da minha mão, virou a cara com tédio, assinou onde eu apontei e falou exatamente isso. Ricardo, resolve os problemas do seu trabalho no seu escritório. Não traz essas coisas chatas de finanças para dentro de casa porque me dá dor de cabeça. E cuidado para não amassar minha blusa. Ela assinou a própria sentença de miséria ali. Entregou a nossa casa para o banco sem nem ler a primeira página. O empréstimo não resolveu nada. A crise no meu setor foi pior do que eu imaginava e engoliu o dinheiro inteiro em 90 dias. A distribuidora faliu. Eu perdi tudo. E a gente ficou com uma dívida monstruosa do refinanciamento da casa nas costas. Uma parcela mensal de quase R$ 9.000. Lembra do dinheiro que eu tirava me arrebentando no trator na obra da represa, fingindo que era viagem de negócios? 15 mil por mês. 9.000 iam direto para o aplicativo do banco para evitar que a casa fosse a leilão. O resto era para cobrir o buraco sem fundo do cartão de crédito dela, o condomínio caro e as futilidades. Eu não tinha R$ 1 no bolso. Eu estava trabalhando 14 horas por dia, comendo poeira e aguentando humilhação no alojamento de peão, só para manter um castelo de fachada de pé, para ela não ter a dor de cabeça de mudar de padrão. A corretora ficou muda no telefone quando eu contei essa história. Dava para escutar só a respiração dela. Eu falei com uma voz bem firme. Dona Helena, a senhora pode fazer a gentileza de explicar para Fabiana que ela não tem 2 milhões para receber de nada? Explica para ela que, como ela resolveu armar aquele circo ontem, me expulsar de casa feito um lixo e bloquear as contas da minha empresa que já não existe, eu decidi que não vou mais pagar a parcela do banco. A desse mês já está atrasada, aliás. Então, a senhora explica para a madame que ela não é dona de nada. Ela tem uma dívida de quase R$ 1 milhão no CPF dela também. E o banco vai mandar a notificação de desocupação em poucos dias. Se a senhora tiver uma casa menor, de aluguel baratinho nos fundos do bairro, já oferece para ela. Ela vai precisar. A corretora desligou o telefone na mesma hora. Eu acho que ela queria fugir daquela sala antes que a bomba explodisse na cara dela. Eu deitei de novo na cama do hotel e cruzei os braços atrás da cabeça. Eu fiquei imaginando a cena. A Fabiana, toda empinada, com a xícara de café na mão, esperando a corretora falar de valores e comissão, e recebendo a notícia de que ela era uma falida, morando de favor num imóvel que não era mais dela. O choque de realidade devia ser como bater de carro num muro a 100 por hora. Não demorou 40 minutos. O meu celular começou a tocar de novo. Era ela. A foto da Fabiana piscando na tela sem parar. Eu não atendi a primeira ligação, nem a segunda. Deixei tocar até a chamada cair sozinha. Eu queria que ela sentisse o desespero tomando conta do corpo dela. Na quarta vez que o aparelho chamou, eu apertei o botão verde. Não tinha gritaria do outro lado dessa vez.
Não tinha aquele tom de mulher autoritária mandando em mim. A voz dela estava fina, totalmente embargada. Ela me chamou pelo nome com uma voz que parecia de alguém que estava sufocando. Ricardo, o que a Helena está falando aqui? Que história é essa de banco, Ricardo? Você vendeu a nossa casa? Você falsificou a minha assinatura para roubar a minha casa, seu doente? Aí o meu sangue deu uma fervida. O homem aguenta muita coisa calado na vida. A gente abaixa a cabeça para não arrumar briga, finge que não escuta a provocação, engole sapo para manter a paz no casamento. Mas quando a pessoa duvida da sua honestidade depois de você se destruir por ela, a paciência acaba. Eu mandei ela parar de se fazer de louca na mesma hora. Falei para ela lembrar do dia na penteadeira, do creme importado, da assinatura que ela deu sem ler porque achou que finanças era assunto chato. Lembrei ela, palavra por palavra, do que ela disse. Eu escutava a respiração ofegante dela no telefone, o pânico na voz. Ela sabia que eu estava falando a verdade. Ela lembrava daquele dia. Ela começou a gaguejar, dizendo que eu tinha enganado ela na maldade, que eu devia ter explicado direito. Eu dei uma risada. Perguntei se a maldade era eu falsificar documento ou ela contratar alguém para forjar conversa de WhatsApp com foto minha para me expulsar da própria casa e tentar me arrancar até o último centavo. Fabiana, eu disse para ela, bem pausado para ela entender bem. Você quis a guerra. Você achou que eu estava nadando em dinheiro sujo e quis me destruir para ficar com a vida boa só para você. Parabéns, você ganhou tudo. Ficou com a dívida monstra do banco, o nome na lista de restrição e uma casa que vai a leilão no mês que vem. E você não vai ver a cor de 1 centavo. Ela começou a chorar. Mas não era aquele chorinho falso, dramático, que ela usava para conseguir bolsa nova. Era um choro visceral, feio. Ela me perguntava como é que ela ia viver, onde ela ia morar. E a pior pergunta de todas, a que me deu a certeza de que ela nunca ia mudar. Ela perguntou, entre soluços, o que as amigas do condomínio iam falar quando o oficial de justiça batesse na nossa porta com o documento de despejo. O mundo dela caindo na cabeça, o casamento no lixo, e a maior preocupação da pessoa era o que as peruas do clube iam pensar da vergonha dela. Eu não senti pena. Todo o amor, toda a compaixão que eu construí naqueles 18 anos tinha secado completamente. Falei para ela ligar para o tal investigador particular que ela disse que contratou. Disse para ela pedir para ele arrumar uma kitnet de aluguel para ela morar. A atitude dela mudou de repente. O choro virou imploração. Ela começou a falar rápido, disse que a gente podia conversar direito, que talvez ela tivesse se precipitado com a expulsão, que a gente tinha uma história linda e que não era assim que as coisas deveriam terminar. Ela falou, volta pra cá, Ricardo, a gente senta, conversa e resolve essa dívida do banco juntos. Eu não acreditava no que estava ouvindo. A mesma mulher que no dia anterior olhou com nojo na minha cara e tentou me jogar na rua como um cachorro, agora me chamava de volta para resolver juntos. Ela só queria que eu voltasse para pagar as parcelas atrasadas do banco. Ela queria o marido de volta no trator, suando sangue lá na represa, só para garantir o padrão de vida e a fachada dela para o bairro. Ela não queria a mim. Ela queria a minha função de provedor de volta. Eu respondi que não tinha volta, que as minhas ferramentas e roupas velhas que ela jogou na calçada naqueles sacos de lixo já estavam muito bem acomodadas na minha caminhonete. E falei que ela tinha a casa inteira para ela passear, pelo menos por mais uns 20 ou 30 dias antes da justiça aparecer lá para tirar ela à força. Ela começou a gritar de novo. O pânico virou ódio puro. Começou a xingar tudo o que via pela frente. Falou que ia na delegacia, que ia me processar por perdas e danos materiais, que eu ia ter que pagar pensão alta para ela manter o padrão. Eu só avisei de um detalhe muito simples antes de encerrar o assunto. Falei para ela lembrar que eu estava morando num hotel de beira de estrada. Eu não tinha emprego com carteira assinada.
Não tinha R$ 1 guardado em conta corrente. Não tinha bens que não estivessem alienados pelo banco. Se ela quisesse me processar para tentar arrancar pensão ou dinheiro, ela ia ter que entrar no fim da fila, atrás do banco e de todos os fornecedores da distribuidora que estava falida há anos. Do zero, não dá para tirar nada. Eu desliguei o telefone na cara dela e deixei no mudo. A sensação que me deu naquele momento foi de que eu tinha finalmente arrancado um dente inflamado. Dói para arrancar, sangra bastante, incomoda pra caramba, mas o alívio profundo que vem depois apaga qualquer memória da dor. Me levantei da cama, calcei a bota, peguei a chave do carro e desci para a recepção. Eu precisava comer alguma coisa quente de verdade. Atravessei a rodovia a pé e fui num restaurante simples ali perto. Pedi um prato feito de contrafilé com cebola, arroz, feijão e farofa. A comida mais barata do cardápio, servida num prato fundo de vidro. Mas vou te dizer uma coisa, desceu parecendo um banquete de luxo. A comida de um homem livre tem outro gosto. Enquanto eu almoçava, meu celular não parava de acender a tela com notificações no silencioso. Eram mensagens chegando no WhatsApp. Mas não era dela, eram das amigas dela. Parece que a fofoca no condomínio correu na velocidade da luz. A corretora não deve ter segurado a língua no grupo de vizinhos. Uma das amigas mandou mensagem perguntando se era verdade a história da falência. Outra queria saber se a casa ia mesmo a leilão e por que a Fabiana estava trancada no quarto chorando e quebrando as coisas. Eu não respondi nenhuma. Eu só fui clicando no contato de cada uma daquelas dondocas e bloqueando uma por uma. Tirei a sujeira toda do meu telefone em menos de 5 minutos. Terminei meu almoço com calma. Paguei a conta com um dinheiro vivo que eu tinha na carteira, uns trocados que sobraram do alojamento. Voltei para o quarto do hotel e sentei na beirada da cama. Eu sabia que o pesadelo dela estava só começando e que o tombo ia ser feio. Mas para mim, a tempestade estava passando. O céu estava abrindo de novo. Eu estava ali raciocinando que rumo a minha vida ia tomar. Talvez ir para a cidade do meu irmão mais velho, no interior do Paraná. Procurar um serviço mais tranquilo, viver uma vida de acordo com o que eu realmente ganho. O homem, quando tem os 2 braços fortes e disposição para trabalhar, ele recomeça do zero quantas vezes a vida mandar. Eu achei que a poeira tinha baixado e que a humilhação dela estava completa com a história do banco. O que eu não imaginava, nem nos meus pensamentos mais loucos, era que a Fabiana ainda tivesse coragem de tentar uma última atitude. Uma cartada tão bizarra, tão fora da realidade, que só me provou de vez que eu passei quase 20 anos dormindo na mesma cama com uma pessoa totalmente desequilibrada. Foi no final da tarde daquele mesmo dia. O sol já estava sumindo na rodovia lá fora, quando a luzinha do telefone fixo da mesinha de cabeceira do hotel acendeu. O recepcionista estava ligando do balcão lá de baixo, e pelo tom de voz apavorado do rapaz, o problema na porta de entrada envolvia uma mulher gritando o meu nome. O rapaz da recepção, um garoto novo que devia ter no máximo uns 20 anos, gaguejava no telefone. Ele falava baixo, com a voz espremida, dizendo que tinha uma mulher loira, muito bem vestida, batendo na bancada de vidro lá embaixo e exigindo saber o número do meu quarto. Ela estava gritando que era minha esposa. O coitado não sabia o que fazer, porque hotel de beira de estrada tem suas regras sobre barraco, mas ele estava com medo da agressividade dela. Eu não lembro exatamente a resposta que eu dei para o garoto. Acho que só falei para ele ficar tranquilo que eu já estava descendo. Desliguei o telefone, calcei a bota de novo, passei a mão no cabelo e fui em direção à porta. Eu não estava com raiva, juro para você. A sensação que eu tinha descendo aquelas escadas de cimento com cheiro de produto de limpeza barato era de pura curiosidade. Eu queria ver até onde ia a falta de noção da Fabiana. Quando eu cheguei no saguão, a cena chegava a ser cômica. A Fabiana estava lá, com uma calça de alfaiataria impecável, uma blusa de seda e aquela bolsa de marca pendurada no braço. Ela destoava completamente do ambiente.
Tinha uns 2 caminhoneiros tomando café num canto, olhando para ela de rabo de olho. O recepcionista estava encolhido atrás do balcão. Assim que ela me viu, ela veio para cima de mim parecendo um trator. Não veio chorando, não veio pedindo perdão. A arrogância ainda estava ali, cravada no rosto dela. Ela parou na minha frente, apontou o dedo para o meu peito e mandou. Ela não pediu, ela mandou eu subir, pegar as minhas coisas e voltar para casa com ela. Falou que a gente ia no banco no dia seguinte cedo renegociar a dívida e que eu ia dar um jeito de arrumar outro emprego igual aquele da represa para pagar o que estava atrasado. Eu olhei para o dedo dela apontado para mim. Depois olhei bem no fundo do olho dela. Sabe quando você olha para uma pessoa que você conviveu 18 anos e não reconhece mais nada? Eu não via mais a mulher com quem eu casei. Eu só vi um parasita, desesperado porque o hospedeiro tinha ido embora. Ela achava que eu era um animal de carda que ela podia chicotear e depois puxar pela coleira quando fosse conveniente. Eu não levantei o tom de voz. Falei num tom normal, para ela baixar o dedo. Ela continuou com a mão levantada. Eu só dei um passo para trás e falei, bem devagar, que ela estava fazendo papel de louca na frente dos outros. Ela começou a aumentar o volume. Disse que a culpa de tudo era minha, que eu escondi a falência dela na maldade, que eu fiz ela assinar o papel do banco porque eu era um golpista. Ela estava tentando criar uma narrativa ali, talvez achando que os caminhoneiros iam ficar com pena dela. Falou que se eu não voltasse, ela ia fazer um inferno na minha vida, que ia na televisão, que ia manchar meu nome na cidade inteira. Aí eu tive que rir. Uma risada curta, seca. Falei para ela manchar meu nome à vontade. Expliquei que o meu nome já estava no Serasa há mais de 2 anos, que eu não tinha reputação de milionário para defender. Eu era um ex-empresário quebrado, um peão de obra desempregado e um cara que estava morando num hotel de R$ 80 a diária. A única pessoa ali que tinha uma imagem de luxo para manter e que ia virar piada no condomínio quando o oficial de justiça batesse na porta era ela. O rosto dela mudou de cor. O vermelho de raiva começou a dar espaço para uma palidez que eu nunca tinha visto. A realidade começou a pesar de verdade. Eu olhei para o garoto da recepção e perguntei, no mesmo tom calmo de antes: Amigão, qual é o protocolo aqui quando uma pessoa que não é hóspede entra para fazer confusão e ameaçar cliente? O garoto, ainda meio assustado, engoliu seco e falou que o gerente orientava a chamar a polícia rodoviária, que ficava no posto ali do lado. Eu virei de volta para Fabiana. Lembrei ela, ali na frente de todo mundo, do que ela tinha feito na manhã anterior. Falei que 24 horas atrás era ela quem estava me ameaçando chamar a viatura para me tirar de dentro da minha própria casa com base num monte de conversa de WhatsApp falsificada. Falei que o jogo vira muito rápido. E falei que, se ela não saísse da recepção daquele hotel em 30 segundos, quem ia ligar para a polícia era eu. E ela ia ter que explicar para o delegado por que estava perseguindo um homem que ela mesma tinha expulsado de casa. Ela ficou paralisada. A boca abria e fechava, mas não saía som nenhum. Ela olhou para os lados, viu os caminhoneiros olhando feio para ela. Viu o rapaz da recepção com a mão perto do telefone. Ela percebeu que ali não era a casa de luxo dela, onde ela gritava e todo mundo abaixava a cabeça. Ali, ela não tinha poder nenhum. Ela virou as costas sem dizer uma única palavra. Caminhou rápido até a porta de vidro, entrou no carro dela, que na verdade era o carro alugado que eu pagava, e acelerou cantando pneu no cascalho do estacionamento. Eu respirei fundo, fui até o balcão, pedi desculpas para o garoto da recepção e deixei uma nota de R$ 50 ali de caixinha pela dor de cabeça. Depois disso, subi para o meu quarto, deitei na cama e não pensei em mais nada. O silêncio nunca foi tão ensurdecedor e tão bom ao mesmo tempo. Os meses que vieram depois disso foram como assistir a um castelo de areia desmoronando na maré. A gente só acompanha de longe. Eu não voltei lá,
Não mandei mensagem, não liguei, não procurei saber por conta própria. Mas cidade grande é pequena quando a fofoca é boa. As coisas chegavam até mim através de um ou outro conhecido em comum. O advogado dela, o tal Dr. Marcos, largou o caso na mesma semana. Lógico. A Fabiana foi lá cobrar que ele entrasse com um processo contra mim para arrancar pensão alimentícia. Mas quando o homem puxou a minha capivara completa e viu que eu não tinha renda declarada, não tinha empresa ativa e que a única coisa no meu nome era uma dívida impagável, ele pulou fora. Advogado caro não trabalha de graça. Ele percebeu que ela não ia ter como pagar nem os honorários dele depois que as economias acabassem. A história das mensagens falsas de traição evaporou no ar. Ela nunca mais tocou no assunto. Serviu só para dar o empurrão que me tirou daquele cativeiro que era o meu casamento. O pior golpe para ela, claro, foi a casa. O banco não brinca em serviço. Quando o imóvel já está em alienação fiduciária e você para de pagar as parcelas renegociadas, o processo de retomada é violento e rápido. Não deu 60 dias, a notificação judicial chegou lá. Fiquei sabendo que no dia que o caminhão de mudança encostou na porta para tirar os móveis dela, a Fabiana fez de tudo para esconder o rosto. A mulher que sempre passava de nariz empinado pelas vizinhas, que adorava dar festa para mostrar os sofás novos, teve que sair pela porta dos fundos carregando caixa de papelão, enquanto os oficiais faziam um inventário do imóvel vazio. Eu não sei bem onde ela foi morar logo depois. Disseram que tentou ficar na casa de uma daquelas amigas do clube, mas sabe como é, né? Amizade baseada em taça de vinho importado e papo de dondoca não sobrevive a uma crise financeira. 2 semanas depois, a amiga arrumou uma desculpa e pediu para ela sair. A última notícia que eu tive, por um antigo vizinho que me encontrou num posto de combustível, é que ela estava morando de aluguel num apartamento minúsculo no centro velho da cidade, trabalhando como vendedora numa loja de shopping para conseguir pagar as contas básicas. Ela, que sempre teve nojo de quem trabalhava duro, agora tinha que bater ponto e aturar cliente mal educado 12 horas por dia. A vida cobra. E ela cobra com juros. E eu? Bom, eu estava no carro agora há pouco, pegando a estrada sentido interior de Santa Catarina, e dei um sorriso lembrando de tudo isso. Sabe, eu não sou um cara de ficar guardando mágoa. Isso apodrece a gente por dentro. Mas eu aprendi a lição da pior forma possível. Eu achei que ser um bom marido era ser um caixa eletrônico invisível. Eu engoli minha dignidade de homem, me sujeitei a trabalhar na lama, esconder a minha falência, só para não decepcionar uma mulher que, no fim das contas, só amava o que eu podia comprar. Hoje, eu recomecei. Aluguei uma casa simples, pequena, de alvenaria. Voltei a trabalhar com representação comercial, do zero. Falo com um fornecedor pequeno, viajo pelas cidades do interior num carro popular quitadinho. O dinheiro que entra é modesto, não dá para luxar, não dá para ir para a Europa. Mas dá para comer bem, pagar as contas em dia e, o mais importante, dá para deitar a cabeça no travesseiro com a consciência tranquila. Eu durmo pesado, sem remédio, sem sobressalto. Não tem ninguém me cobrando meta para trocar o piso do banheiro, não tem ninguém bloqueando a tela do celular quando eu entro na sala, não tem desconfiança. O silêncio da minha casa hoje é o barulho mais bonito do mundo. O homem muitas vezes é ensinado que o valor dele está na capacidade de prover. Se você não está bancando o melhor do melhor para sua família, você é um fracasso. A gente carrega o mundo nas costas, aguenta chefe, aguenta sol, aguenta humilhação calado para não faltar nada em casa. Mas a verdade nua e crua é que quem te ama de verdade, quem é parceira de vida, divide a trincheira com você na hora do tiro. Se a pessoa só te aplaude quando você está por cima e te chuta na primeira dificuldade, ela nunca foi sua mulher. Ela era só uma sócia temporária do seu sucesso. Não tenha medo de recomeçar do zero, com a roupa do corpo, se isso significar recuperar a sua paz
e a sua hombridade. O dinheiro vai e vem. A paz de espírito não tem preço que pague. Se você assistiu até aqui, muito obrigado pela paciência de ouvir o desabafo de um homem comum. Faz o seguinte, comenta aqui embaixo se você já passou por alguma situação parecida, se já teve que recomeçar a vida do zero depois de dar tudo pela pessoa errada, ou comenta apenas de qual cidade você me assistiu. Eu quero muito ler as histórias de vocês. Não esquece de curtir o vídeo e, se você gosta desse tipo de conversa reta e sincera, se inscreve no canal para acompanhar as próximas histórias. Um abraço forte e até a próxima.